Ok, pessoal, então voltando aqui, continuando o nosso vídeo sobre simuladores, nossa aula, apresentei para vocês aqui rapidamente a biblioteca, né, que é uma funcionalidade importante, onde vocês podem consultar aí diversos componentes. Eu vou fechar ela aqui por hora, tá? Eu posso abrir aqui em cima, abrir ela ou esconder, e aqui aparece a minha visão do projeto, tá? Por enquanto está aparecendo esse fundo cinza, né, o padrão aqui é abrir o PSIM, ele abre esse fundo cinza, eu tenho que criar um novo projeto. Então eu crio um novo projeto vindo aqui, deixa eu dar o zoom aqui na janela. Nesse ícone aqui vocês criam um novo projeto, ou indo em File, New, e aí ele vai criar um novo diagrama, um layout, um diagrama em branco, né? Toda essa página em branco aqui é onde a gente vai botar os componentes mesmo e fazer as nossas simulações, né? Aí cria esse projeto aqui, projeto view, daí tem os documentos, eu tenho, por exemplo, por enquanto aqui eu tenho os esquemáticos, né? Que é essa página aqui onde eu posso colocar os meus circuitos. Ele está com número 19 aqui, né? Sem título 19. Eu vou botar para salvar aqui, salvar nos documentos, vou botar salvar em disciplinas, circuitos 1 aqui. PSIM, criar uma pasta e vou botar aqui circuito 1, teste. Tá? Daí ele muda lá já o nome desse diagrama aqui, né? E eu posso criar um projeto com vários outros circuitos aí em paralelo, enfim, mas isso aqui é para, vamos dizer, recursos mais avançados para vocês utilizarem com o tempo, ok? Então aqui, nessa página aqui em branco, né? Deixa eu voltar o zoom aqui para visualizarem a página inteira. Eu vou ter que ficar trocando de zoom aqui, tá, pessoal, na janela aqui para vocês conseguirem visualizar no vídeo, senão vai ficar os ícones muito pequenos para quem está visualizando ou só no celular ou no tablet. Então eu vou procurar fazer aí ajustar o zoom, né, na parte de interesse, né, da tela que onde eu quero que vocês vejam os ícones para pelo menos conhecer o caminho. Então aqui eu estou apresentando a tela inteira do meu computador. Provavelmente para muitos aí vai ficar a visualização pequena no momento e aí em outros momentos eu vou aumentando, tá? Então aqui em cima padrão, né? A gente tem toda a barra de menus do software, tem os arquivos para, enfim, de novo ele não está aparecendo o menu aberto para mim, né? Ele está com as janelas abertas aqui, mas não está capturando no vídeo, infelizmente, né? Então eu tentei mexer nas configurações aqui, não consegui. Ele não está capturando a tela inteira, o que ele está vendo na tela, ele está capturando só a janela. E aí o menu abre como uma outra janela, ele não está capturando. Tentei mexer aqui, não consegui, infelizmente, né? Então, mas aqui tem os arquivos tem a opção de salvar, imprimir, visualizar o arquivo, né? Editar, onde a gente vai editar os circuitos. Na verdade a gente vai utilizar essas opções que já estão aqui nos menus que vem de padrão, né, default. Aqui em elementos, como eu falei para vocês, vocês podem achar todos os outros elementos. Tem elemento de potência, de controle, fontes, símbolos, enfim. E no simulate aqui, que é importante também, o último passo, a gente vai precisar do simulate control que está aqui, né, que não está aparecendo para vocês, mas vocês vão conseguir visualizar clicando aqui em simulate depois, tá? Aqui, ó, aqui embaixo, né, nessa minha versão, deixa eu mudar aqui para bem baixo do software, ele já tem esse menu, essa barra aqui, padrão com os elementos, vamos dizer, os elementos mais comuns, né, de serem utilizados. Então ele já tem aqui um símbolo de aterramento, já tem o resistor, o indutor, capacitor, que a gente vai usar em seguida, né, diodo, que a gente não vai usar aqui ainda, mas MOSFET, já em outras disciplinas, aí daqui a pouquinho vocês já vão entrar em contato com esses elementos, né? Aí tem outros elementos, e aqui voltímetro, voltímetro para uma probe, né? Voltage probe, ou uma ponteira aí de sondagem de tensão entre dois nós, e aqui é entre um nó e o nó ele já dá uma ponteira só, e a outra automaticamente já é em relação ao terra, né, o nó de aterramento.
ponteira de corrente, né, se a gente quiser medir a corrente em algum ponto do circuito. Aí tem até a função de osciloscópio, scope, que a gente não vai utilizar ainda. Depois tem fontes aqui, as fontes CC, DC de tensão por padrão, fonte senoidal, enfim. E é a fonte de corrente que a gente vai ter que procurar lá na biblioteca, porque não estão aqui, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou até para não ficar toda hora mudando para cima e para baixo, eu vou mudar esse menu aqui para a minha parte de cima. Vou deixar aqui para a gente utiliza mais essa parte aqui para vocês conseguirem visualizar. Deixa eu diminuir um pouquinho o zoom. Aí, acho que assim, vamos ver se vai ficar de bom tamanho, ok? Então, aqui eu já botei um terra sem querer. Então aqui, né, no meu diagrama layout é onde eu vou colocar os componentes que eu desejo simular. Então eu vou colocar, posso puxar aqui direto desse menu, né, o resistor. Se eu der um clique direito quando o elemento está selecionado, eu só cliquei lá em cima, né, e agora eu vou escolher aonde que eu quero colocar ele. Se eu clicar com o botão direito do meu mouse, ele já rotaciona o elemento para fazer a disposição, a organização dele, né, que eu quiser colocar, né, no diagrama. E aí, por exemplo, cliquei, ele colocou um elemento ali. Se eu quiser colocar já outro, né, quero girar aqui, rotacionar e colocar mais outro elemento aqui. E por fim, botar outro elemento aqui. Pronto, coloquei 4 resistores. Ele já cria esses 4 resistores no meu circuito. Então, para selecionar aqui, né, a gente pode selecionar e aí eu vou colocar uma fonte. Aqui em cima tem uma fonte DC, né? Então vou colocar uma fonte DC desse lado e vou colocar uma outra fonte aqui do outro lado, tá? Pronto, coloquei 2 fontes. Eu posso vir aqui também melhorar o zoom para ele aparecer um pouquinho maior aí também. Aí, né? Então eu coloquei 2 fontes de tensão e os resistores. Por enquanto não modifiquei nenhum parâmetro aí, né? E vou colocar agora, vou fazer as conexões entre esses elementos. Eu posso simplesmente conectar eles, como eu coloquei aqui, por exemplo. Uma das fontes eu já tinha colocado em cima do nó, né, do terminal do elemento, ele já faz a conexão automática, né? Ou a gente pode vai utilizar normalmente aqui a opção, é um desenho de um fio, né, parece um lápis, mas tá escrito wire, né, que é de fio, vai fazer a conexão, ou dá para usar simplesmente a tecla W também, que ele já vai, um atalho, né, para pegar W de wire, fio ou conexão, e a gente vai juntar aí os pontos e faz a conexão elétrica desses terminais. Então eu vou conectar aqui esses elementos dessa forma. Pronto, fechei o circuito. E aí eu tenho, agora vou ajustar o valor desses componentes. Então basta clicar 2 vezes em cima do elemento. Eu cliquei em cima da fonte, ele já aparece. Ele tem um nome para a fonte, que ele está chamando de VDC1, né? Então V para identificar que é a fonte de tensão, DC, fonte de tensão de corrente contínua, né? Então em inglês a gente tem Direct Current ou corrente contínua, então a gente tem o termo DC. E aqui é a primeira fonte, tá? Com o nome fonte 1. A amplitude é o valor dela. Qual que é o valor dessa fonte? Ela está aqui como 100 volts. Então aqui a amplitude é onde é o valor que ela vai fornecer. Vou deixar 100 volts mesmo, né? Aqui tem os elementos resistência em série, indutância em série. Isso aqui já é para, se a gente quiser usar um modelo de fonte mais próxima do real. A gente está utilizando a fonte ideal, então esses valores aqui ficam zerados mesmo. Por enquanto a gente só, se quisesse, poderia botar, vou botar aqui 150, por exemplo, né? Mudar a amplitude dessa fonte. Se eu quiser que apareça no meu circuito, no meu diagrama aqui, então eu venho aqui do lado e dou um check aqui
nessa opção para ele aparecer o valor lá. Por enquanto ele apareceu 100 porque ele não atualizou, mas assim que eu fechar ele muda para 150, tá? Opa. Ok, então beleza, ficou aqui esse valor. Agora quero colocar os outros resistores aqui, tá? Então deixa eu ter que botar aqui para ele capturar a janela também. Aí. Cliquei duas vezes no resistor, está com o resistor 1. Nível do modelo aqui, por enquanto a gente deixa no nível 1 mesmo. Tá? Resistência. Então o valor da resistência é 10 ohms. Né? Posso colocar 100 ohms. Eu posso colocar um resistor de 1 kΩ. Né? 1 kΩ, 1 vezes 10 na 3 ohms. Eu posso escrever ele como 1000 ohms, ou eu posso simplesmente escrever 1K. E ele entende que esse K é já um prefixo para a unidade quilo. Né? A mesma coisa a gente utilizar o mega, né? Eu posso utilizar o mega, o M maiúsculo. Se eu quiser utilizar o milli, né? Eu posso utilizar o M minúsculo. Para utilizar o prefixo do micro, que é 10 na menos 6, utiliza o U, certo? Ele reconhece o U como o 10 na menos 6, ou é o prefixo de micro, que a gente vai utilizar em capacitância, por exemplo, em microfarad, né? Muito comum. Então, milli, as unidades aí mais comuns que a gente vai ter, né? Para resistência é o quilo, mas vamos dizer, tanto para a gente pode utilizar essa nomenclatura, né? Utilizando o prefixo aí tanto para as fontes, para corrente, para fontes de corrente, fontes de tensão. Se eu quiser colocar uma fonte de 150, mudar minha fonte lá de 150 volts para 150 milivolts, né? Então eu venho aqui, clico na fonte e basta eu colocar aqui 150 M, e ele vai entender agora que é uma fonte de 150 milivolts, não mais 150 volts, tá? Enfim, para qualquer componente aí a gente pode alterar isso aí, ou ele permite essa utilização dos prefixos. Então, o M para milli, que é 10 na menos 3, o U é para micro, que é 10 na menos 6, o N é o nano, que é 10 na menos 9, o P também, o pico, 10 na menos 12, ele também todas as unidades reconhecem. O K é minúsculo, né? Quilo, tem que cuidar aí com a diferenciação de minúsculo e maiúsculo. O M minúsculo é o milli, que é 10 na menos 3. O M maiúsculo é o mega, que é 10 na 6, 10 elevado na 6, né? O K minúsculo é o quilo, né? Então é o 10 elevado na 3. Então eu posso deixar esse resistor aqui, por exemplo, de 1 kΩ. E vai ser um resistor de 1K ou 1 kΩ, equivalente a 1000 ohms, né? Aí eu vou mudar aqui, só cliquei em cima do resistor 2, tá? Show. Ó, só clicar em cima do elemento com a janela aberta, ele já muda para outro elemento, para mudar os parâmetros desse outro elemento, tá? Então aqui no resistor 2, né, ele está com um valor padrão para 10, eu vou colocar todos os resistores aí na ordem de quilo. Um cuidado bastante, assim, é bem comum a gente às vezes fazer simulação e acabar errando nisso, se equivocando, né? Que como ele tá, todo o software aqui ele tá em inglês, né? Então o divisor de numeral aí para casas decimais, né? Não é a vírgula, é o ponto. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso aí, ok? E ele vai reconhecer a vírgula para divisores aí de milhar, né? Então, se a gente quiser escrever um resistor de 2,2 kΩ, certo? A gente tem que tomar o cuidado de escrever 2.2, né? E aí o K, que vai ser um resistor de 2,2 kΩ ou 2.200 ohms, certo? Então tomar o cuidado que sempre que a gente for utilizar valores com vírgula, né? Que a gente escreve na língua portuguesa com vírgula, a gente tem que tomar o cuidado de substituir, em vez de escrever na vírgula, quando a gente for colocar aqui no simulador, botar o ponto, certo? Porque ele reconhece como divisor de casa decimal aí o ponto, ok? Então, resistor de 2.2K, e aí ele já está configurado. Essas duas opções aqui de baixo, ó, Current Flag e Voltage Flag, certo?
ele automaticamente, se isso aqui tiver igual a 1, ele automaticamente, na minha simulação, eu não preciso nem colocar um voltímetro aqui em cima desse elemento para, por exemplo, se eu quero saber qual é que está sendo, como é que é a forma de onda da tensão em cima do resistor R2. Né? Se isso aqui tiver configurado, automaticamente, quando ele rodar a simulação, ele já vai me gerar uma curva, né, de como é que está sendo ao longo do tempo da simulação a forma de onda, de corrente e de tensão. Se eu deixar aqui, por exemplo, 0, né, ele não vai gerar automaticamente essa forma de onda. Por que então tem essa opção? Bom, se a gente simular um circuito muito grande, com muitos elementos, e se eu quiser simular, deixar isso aqui 1 para todos os elementos do meu circuito, essa simulação vai demorar mais tempo, né? Porque ela vai gerar esses parâmetros para cada um dos elementos. Então pode ser interessante algumas simulações com dezenas, aí, centenas de elementos, né? Daí a opção de deixar zerado aqui para não... Eu quero saber só a forma de onda lá no final, então não preciso gerar já os dados para todos esses elementos, né? Então é uma opção para simplificar, mas em geral é bastante útil a gente... Ele já está, acho que padrão aqui para deixar que a gente tem uma limitação de número de componentes que a gente pode escrever, né, também, né, número de nós que a gente pode desenhar no circuito nessa versão de demonstração, mas para os nossos estudos aí de circuitos, né, isso não vai chegar nem perto, né, dessa limitação aí que são vários, centenas de elementos que a gente pode utilizar, dezenas ou centenas aí de nós que a gente pode desenhar no diagrama, né? Então aqui, por exemplo, configurei, então se essa opção tiver current flag 1, ele já gera automaticamente lá no meu resultado. A gente vai ver a corrente através desse elemento, desse resistor R2. Tá? Aí vou configurar esse outro resistor aqui. Vamos colocar um resistor de... sei lá, vamos colocar um resistor de 3K. E aqui esse outro resistor pode ser um resistor de 1K também. Vou botar um resistor de 1K. E aí eu tenho mais uma fonte aqui do lado, né? Uma fonte de 100 volts, vamos colocar 120, vamos colocar... eu posso colocar valor negativo, né? Se menos 120 quer dizer só que o potencial que ela está fornecendo está invertido, mas eu vou colocar 120 volts mesmo, ok? Beleza, então... esqueci de colocar para mostrar aqui cada elemento. Só marcar aquela caixinha de display para a gente saber os valores de cada um desses elementos aí. Okay. Então tem uma fonte de 150 volts, resistor de 1K, resistor de 2.2K ou 2,2, né? Só que aqui a gente tem que tomar cuidado de botar o ponto. 3K, 1K e uma fonte de 120 volts aqui na direita. E aí, vamos lá, a gente eu quero medir aí, eu quero achar o potencial em cima desse resistor aqui, né? Então eu já tenho aquela opção lá do voltage flag, já está como 1, então ele já vai gerar esse potencial aqui automaticamente. Mas vamos dizer que eu quero saber a diferença de potencial, eu quero calcular a diferença de potencial, por exemplo, aqui, ó, entre esse nó aqui, né, a gente tem um nó aqui, nesse nó, entre esse nó e este nó aqui de baixo, né? E inclusive eu vou colocar já aqui, ó, um nó de referência, pegar o meu aterramento, meu símbolo de aterramento aqui, e colocar aqui embaixo um nó de referência, certo? Então eu quero saber, vamos dizer que eu quero medir a tensão entre esse nó aqui que está entre os resistores de 1K e de 2.2K, e medir qual que é a tensão desse nó para o meu nó de referência, né? Então eu venho aqui, ó, deixa eu aumentar um pouquinho de novo o zoom. Aqui nessa minha barra de elementos já padrão, eu tenho aqui os três tipos de ponteiras, né? Tenho duas ponteiras para tensão e uma ponteira para corrente. Na verdade, é um amperímetro e dois tipos de voltímetro, que eu vou pensando assim como instrumentação. O primeiro voltímetro aqui, ó, ele me dá uma medição de voltagem, só um ponto para medição. Então, o V, né,
O círculo ali significa que é um instrumento de medição, com o V dentro que é um instrumento de medição para voltagem. Se eu clicar aqui, ó, ele já conectou ali, certo? E aí esse ponto aqui, esse tipo de ponteira de medição de tensão, ele já vai me dar o valor de tensão em relação ao meu aterramento, ou seja, ao meu referencial, certo? De 0 volts aqui, né? Lembra que quando a gente coloca aqui o nosso ponto de referencial, né? O nosso terra do circuito, ele vira o nosso referencial de 0 volts. Então, essa ponteira aqui ela vai me dar a indicação de tensão desse ponto aqui, a tensão em relação àquele potencial de 0 volts. Tá? Agora, se eu colocar o segundo tipo de ponteira de tensão aqui, ó, ele é uma ponteira que tem dois terminais. É como se fosse um voltímetro lá do laboratório mesmo. Então, ele tem as duas ponteiras. E aí eu posso medir o potencial entre quaisquer dois nós do meu circuito. Né? Digamos que eu esteja interessado em medir agora o potencial entre... vamos pegar entre o terminal da direita aqui do resistor de 1K e aquele terminal lá do 2,2. Então eu vou colocar aqui em cima, por exemplo, ó. Tem a opção de... Opa! Não é para colocar mais resistor. De rotacionar aqui, né? Então, vou rotacionar e vou colocar, por exemplo, uma conexão, né? Fio conectando aqui, ó, esse terminal do resistor e aquele lá, tá? Que essa ponteira ela está medindo agora? Esse voltímetro aqui, ele está medindo a diferença de potencial entre este terminal, certo? Que pega o resistor de 2.2K e aquele outro lá. Então ele vai medir o potencial somado sobre esses dois resistores aqui. Com que polaridade que ele vai me dar essa medição de potencial? Tá vendo esse círculo aqui, esse ponto, certo? Esse ponto, tanto nos instrumentos quanto nos elementos que a gente colocar, né, ele significa o nosso terminal de referência positiva, certo? Então no voltímetro ele está indicando que aqui, né, eu tenho esse voltímetro, ele está medindo um potencial que é positivo desse lado aqui, ele está medindo o potencial positivo aqui e negativo aqui, só vou editar aqui, tá? E negativo do outro lado, tá? Então ele está medindo o potencial entre esses dois nós aqui, que pegam os dois resistores, certo? Com o referencial de medição positivo aqui e o negativo lá. O positivo é indicado por esse ponto, certo? Que vem acompanhado. Nos elementos, ó, nota que nos resistores a gente também tem esse ponto, certo? Que ele indica que aquela corrente que ele está medindo internamente já no componente, né? Ele vai considerar se a corrente positiva entrando, né, neste lado aqui que tem o ponto, é o terminal positivo do elemento de referência. Né? Se a corrente real que flui no resistor, na verdade, ele está saindo por aqui, aquela corrente que ele está medindo, ele vai me indicar lá que é um valor negativo, porque o referencial do elemento está, em vez da corrente estar entrando naquele ponto, naquele terminal, ela está saindo por ali. Então, todos os elementos têm que ter um referencial, né, de potencial e de corrente. Então, sempre o ponto nos elementos aí, esse círculo, né, esse ponto, ele acompanha o elemento, é para indicar aquele terminal que o simulador está atribuindo o terminal positivo, de referência do elemento, tá? De potencial positivo, ok? E aí, ó, esse tipo de voltímetro aqui, ele sempre vai medir o potencial aonde ele está aqui, é o referencial positivo em relação ao TER, né? Deixa eu ver, eu posso colocar aqui para aparecer também o nome, né, desses voltímetros, na hora da simulação a gente saber o que eles são. Então, o V1 aqui, ó, é a tensão nodal, certo? Ele mede uma tensão nodal nesse ponto aqui que ele foi conectado, esse cara, deixa eu botar aqui para cima, em relação ao meu nó de referência. E esse VP1, certo? É um medidor de tensão relativo entre dois nós, os dois nós que estão conectados a ele, né? Tá?
Se eu quiser saber a corrente nos elementos, então basta já ter aquela janela aqui, né, do menu do elemento. Se essa opção aqui, Current Flag, estiver marcada como 1, ele já vai me gerar no resultado da simulação uma medição de corrente para esse cara, né? Então não preciso. Mas se a gente quiser colocar, por exemplo, eu posso colocar, saber qual que é a corrente que está fluindo aqui, ó, nesse ramo, né? Que está voltando para a fonte 150. Então eu vou lá na ponteira de corrente, ó, e aí, de novo, ela também tem um círculo ali, ó, um ponto de um dos lados que identifica se a corrente estiver entrando ali, naquele ponto, ela vai ser medida como uma corrente positiva. Então vou colocar ela para o lado de lá, que eu não sei, mas eu vou assumir que ela realmente, a corrente real flui da direita para a esquerda aqui. Então aqui coloquei um amperímetro, tá? Que está identificado com I1, então é a corrente I1 do meu circuito, certo? Então montei um circuitinho aí com 4 resistores, 2 fontes de tensão, e eu quero saber essa tensão nodal V1 aqui, certo? E essa tensão entre os resistores 2.2 e 1K, certo? Essa tensão aqui entre esses dois nós, esse nó, vamos chamar esse nó aqui nó 1, esse aqui vai ser o nó 2, então, né? Então lá vai ser o nó 3, então eu quero saber essa tensão aqui VP1 é a mesma coisa que a tensão nodal entre V1 e V3, ou a tensão nodal V13, né? A diferença entre esses dois nós aí, tá? Ok, o circuito está montado, os elementos já estão configurados, e aí para rodar a simulação, né, para eu poder ver realmente qual que vai ser quais que vão ser os resultados obtidos aí eu tenho que vir aqui em Simulate, nessa aba, certo? E aí o primeiro elemento que aparece bem em cima aqui é o Simulate Control, certo? É um relógio, olha, aparece bem como um reloginho, né? E aí eu clico e incluo ele aqui no meu diagrama, tá? Então esse cara aqui, ó, é o Simulate Control. Se eu dou 2 cliques nele, ele abre também uma janela aí para configuração. Essa janela aqui que permite eu configurar os parâmetros da minha simulação, né? Os parâmetros principais aí que a gente já poderia simular esse circuito aqui sem mexer em nada, né? Já rodar a simulação e ver os resultados. Só para explicar aqui, esses dois primeiros parâmetros, certo? É o que a gente vai modificar aí quando a gente entrar nos circuitos RC e RL, porque isso aqui, ó, o time step, né, é o tempo de passo, ou tradução literal seria o tempo do degrau, mas é o tempo de passo. O que é esse passo? O que o simulador faz? Aquelas contas que a gente fez, né, para vários circuitos aí, aplicando análise de malhas ou análise nodal, a simulação provavelmente ele está utilizando análise nodal, né, o método que ele faz, ele está calculando, por exemplo, ele pegou, vou começar a simulação agora, com 0 segundos. Qual que é o valor de correntes quando o circuito ainda está em 0 segundos, né, no instante inicial, nos elementos ali, quando é o primeiro milésimo de segundo que ele conectou as fontes aos resistores. Os resistores eles não têm um delay para uma vez que uma fonte é conectada, uma fonte de tensão, uma bateria é conectada no resistor, a corrente que flui no resistor é imediata. Se o resistor é posto, né, é imposto a ele uma diferença de potencial, a corrente flui sobre ele imediatamente e não existe um delay, uma demora. A demora, na verdade, assim, se a gente fosse para um estudo nuclear, né, aí sim teria um delay, que é o tempo de transmissão da onda eletromagnética ali de potencial elétrico, de campo elétrico entre um ponto a outro. Mas para um circuito aí de tamanhos, dimensões pequenas, a gente pode considerar que isso na verdade na velocidade da luz, então é instantâneo. Então a corrente flui, o problema é uma vez que eu conectei os terminais da bateria no resistor, ela flui, pronto. E é o valor dado pela lei de Ohm, né? O valor RMS, o potencial de uma fonte de 150 volts sobre um resistor. Se a gente tivesse um resistor só equivalente conectado àquela fonte de 150 volts, né, de um resistor de 10 ohms, por exemplo, ia fluir lá 15 amperes, né, por aquele resistor, né?
Pronto. 150 volts dividido por 10 ohms, pela lei de Ohm. E esse time step, então, aqui, que é configurado, ele vai me dizer assim, ó, de quantos em quantos, qual que é o intervalo de tempo que o simulador vai fazer uma nova conta, certo? Ele vai calcular todo o circuito de novo. É como se a gente pegasse, eu sei agora que no instante zero, a corrente no resistor tal vale tanto, porque a gente resolveu lá um circuito, uma análise nodal. Tá, agora eu vou calcular para daqui a 1 milissegundo. 1 milissegundo à frente. Modificou a corrente no resistor, pensa que a gente vai, como se a gente estivesse aplicando o método nó de novo, só que agora com uma condição inicial um pouquinho diferente. No caso de circuitos puramente resistivos, essa condição inicial ela não muda, mas quando a gente entrar lá em capacitores e indutores, a gente vê que, como eles são os capacitores e indutores, eles armazenam energia, então 1 milissegundo depois que o capacitor foi ligado a uma fonte, ele não tem a mesma condição inicial. Se ele está totalmente descarregado, ele não tem energia armazenada nele, mas 1 milissegundo depois ele já tem um pouquinho de energia armazenado nele, então eu vou calcular, o meu resultado vai ser outro, né? A corrente que flui, o potencial sobre ele vai ser outro. Então o simulador ele faz essa conta inúmeras, centenas, milhares de vezes, certo? Para cada step, para cada passo da minha simulação. Que passo é esse? É o que a gente configura aqui, ó. Então, esse intervalo, time step, ele está configurado aqui para 1 e elevado na menos 5. 1e na menos 5 é uma notação científica aí é o 10 elevado na menos 5. Certo? Então, ele tá configurando para cada 10 elevado na menos 5 segundos, ele está fazendo uma conta, resolvendo aquele circuito ali, calculando todos os parâmetros, potencial, corrente, em todos aqueles elementos aqui. Tá?